Boa tarde, pessoal. Sexta-feira hoje, nossa última aula da semana. Essa semana a gente está trabalhando bastante com pranayamas e focando um pouquinho mais em alguns pranayamas, conversando um pouquinho mais sobre eles. E isso vai seguir até a semana que vem, ok? Quinta-feira foi ontem, a gente falou bastante sobre Kapalabhati, que não é um pranayama, é um kriya, enfim, mas nós usamos como uma prática respiratória muito similar ao pranayama. E hoje vamos falar sobre o pranayama Brahmari, que a gente também já praticou bastante. Vamos conversar um pouquinho sobre o que o Swami Kuvalayananda traz aqui no livro Pranayama, sobre este pranayama tão importante dentro da prática do Hatha Yoga. Certo? Então é isso, vamos começar nossa aula de hoje, vamos começar com o nosso mantra e depois seguimos todo o resto da aula. Fiquem à vontade para entoar o mantra comigo. Lembrando que é sempre importante a gente entoar esse mantra que a gente entoou no começo da aula, né? O Sahanavavatu, mas qualquer outro mantra precisa ser entoado em seu significado para que o seu significado se dê de fato. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Pessoal, Pranayama Brahmari é aquele pranayama da abelha. A gente já fez ele algumas vezes. É um pranayama com a inspiração feita pela boca, né? E durante a expiração a gente faz aquele som anasalado bem de cabeça, né? Bem alto, lá em cima. E a gente consegue sentir esse som reverberando em toda a caixa craniana, porque a gente faz toda aquela questão com as mãos de fechar os ouvidos, fechar os olhos e tal, para poder ter essa internalização, né? Vamos ver, então, o que o Swami Kuvalayananda fala sobre esse pranayama, o que ele explica pra gente aí. E aí ele vai trazer, a primeira coisa é o nome, né, gente? Normalmente ele começa explicando aí o que significa, e realmente esse Brahmari vem de abelha, que tem a ver com o som, né, durante a exalação. E aí ele vai dizer uma coisa muito... vai trazer aqui um trecho da Hatha Pradipika que fala sobre o Pranayama Brahmari, é muito interessante. Esse trecho diz o seguinte: através desse tipo de prática continuada, eminentes yogins alcançam facilmente um êxtase que desafia qualquer descrição. Então, parece ser algo muito, muito, né, poderoso, muito interessante aí. O que mais ele vai explicar pra gente? Ele vai explicar essa técnica, né? Como é que a gente faz essa inspiração, como é que a gente faz essa expiração, a questão de colocar aquele som de cabeça, né, que é aquele som mais que a gente faz lá mais no alto. E aí ele vai explicar que até mesmo no caso de um principiante, a música de Brahmari é tão encantadora que a mente fica nela profundamente absorvida e percebem-se sensações de prazer por todo o corpo e mente. Não é de se admirar, portanto,
que ao atingir a excelência na execução de Brahmari, os yogins que atingiram as sublimes alturas da perfeição tenham sido levados a um êxtase indescritível. Então, pessoal, eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, eu me sinto muito bem depois de fazer este pranayama, nossa, achei muito bonito, né, ouvir este pranayama, e realmente, quando a gente consegue fazer bem as travas e fechar bem e ouvir bem lá em cima, colocar essa voz bem de cabeça, ele realmente ecoa de uma maneira muito interessante e a gente consegue ouvir coisas muito, 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 muito interessantes. É muito, muito legal. E para além disso, pessoal, quando a gente fala de efeitos secundários, né? Esse pranayama ele é muito calmante, muito. Então, às vezes, numa situação de estresse, uma situação de ansiedade extrema, talvez valha a pena. Veja, talvez, tá? Porque isso depende de caso a caso. Mas normalmente é um pranayama que traz essa sensação de calma, essa sensação de bem-estar. E para mim é muito interessante, porque ele traz um foco maior no que a gente está fazendo, né? Às vezes você está muito disperso, muita coisa. Calma. Aqui, agora, este pranayama, e tem toda esse som que ele produz. E aí, Swami Varananda traz esse outro lado, né? Muito, muito interessante quando ele traz esse lado desse pranayama, desse sentimento indescritível, né? Que os praticantes conseguem atingir. Então, esses praticantes assíduos, antigos, que sempre praticam, que têm essa prática desse pranayama há muito tempo e que, de fato, dominaram a prática, passam por esse momento indescritível que ele traz aqui. E eu acho muito interessante, porque mesmo nós que não somos esses antigos praticantes e, né, aquela coisa, mesmo nós conseguimos sim sentir também toda essa paz, todo esse bem-estar que vem deste pranayama. Então, eu acho que vai ser muito, muito interessante a gente tratar dele. Ainda mais hoje, numa sexta-feira, um dia que a gente já passou toda a semana aí, né? Então, muitas coisas acumuladas no corpo, na mente. Trazer este momento de maior paz, interiorização, eu acho que vai ser muito legal para a nossa prática. E é isso, eu espero que vocês aproveitem bastante esse pranayama. Sumiko Bela não fala muito, muito, muito sobre ele. Existem pranayamas que ele explica mais, mas eu creio que ele, como não é um pranayama de muita dificuldade técnica, então ele costuma falar um pouquinho menos, né? Mas é isso, se vocês quiserem saber um pouco mais do que está aqui no livro, não é muito mais coisa do que eu falei para vocês, é que ele explica a questão de como é que tem que tal fazer para passar o som, é uma coisa bem técnica, né? Bem fisiológica, então talvez não interesse a todos. Mas caso vocês tenham curiosidade, pessoal, me falem, eu posso colocar esses trechos no Drive e compartilhar lá no grupo. Tá certo? Então vamos lá, começar a nossa prática de asanas. Hoje a nossa prática vai começar de pé. Então eu vou organizar aqui a câmera para que eu apareça. Tá aparecendo? Parecendo até demais a cabeça, parecendo até o teto. Pronto. Acho que assim vai ser bom para nós. Então, nós vamos começar a nossa parte de asanas de pé. Os pés estão paralelos. A gente dá uma distância entre eles, não precisa deixar os pés colados. Fechamos os olhos e observamos o nosso corpo aqui e agora. Perceba o quanto o seu corpo oscila. É normal que de pé
exista uma leve oscilação do corpo e, normalmente, depois de trabalhar com exercícios de equilíbrio, essa oscilação diminui ou até mesmo cessa. E vamos começar fazendo o nosso elefantinho, os braços soltos, vamos de um lado para o outro. Apenas para soltar essa região que nós vamos usar bastante agora. E vai cessando esse movimento aos poucos. Vamos começar com Tadasana ou Talasana. Pessoal, eu falo muito Tadasana aqui, a postura da palmeira, porque é como na tradição que eu aprendi, se chama, mas Talasana também é um nome correto, sim, para essa postura, ok? Que é a palmeira. Vocês já sabem, essa é uma postura de equilíbrio, então, se precisar se apoiar na parede ou colocar uma cadeira na sua frente, fique à vontade. Os pés estão paralelos. E nós começamos a levar o nosso peso lá para a ponta dos nossos pés, até que os calcanhares saiam do chão, os braços se erguem paralelamente. Olhe num ponto fixo à sua frente. Retornamos devagar. E novamente avalie o seu corpo. Faremos agora a lateralização, chakrasana, postura da roda. Vamos começar com o braço direito. Então, o braço direito começa a subir lateralmente, até chegar na altura do ombro, onde nós viramos a palma da mão para cima e o braço continua a subir até lá em cima. Quando o braço chegar ao lado da orelha, nós crescemos ainda mais lá para cima, até lateralizarmos para o lado esquerdo. Fique atento no seu limite. Caso você consiga lateralizar só um pouquinho, tudo bem. Caso você consiga ir mais, tudo bem também. O importante é você não se cansar durante o asana. Retornamos devagar. Vamos fazer o mesmo para o lado esquerdo. Elevamos o braço esquerdo lateralmente, chegando na altura do ombro, a mão vira para cima e seguimos elevando até lateralizar lá para o lado direito. Retornamos. Sentimos o corpo. Perceba como está o seu equilíbrio agora, como estão as oscilações. Nós vamos fazer agora, pessoal, uma postura que eu ainda não passei para vocês, que é Shiva Nataraja, Shiva dançarino. Ela é uma postura de equilíbrio, tá? Ela possui várias fases, vários kramas, então vocês vão escolher e entender até onde podem ir. Eu vou fazer ela de lado porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Caso seja necessário, novamente, cadeira, parede, enfim.
Vamos começar com a perna direita. Ela é que vai se elevar agora. Então, eu vou levar o meu peso lá para a perna esquerda e aos poucos tiro o pé direito do chão. Aí, eu vou trazer o pé lá próximo do glúteo com a mão direita, ok? Se aqui é o seu limite, você fica aqui. A ideia aqui, pessoal, é levar a mão esquerda lá para frente e inclinar um pouco o corpo. Cuidado, você pode se desequilibrar se você tentar puxar demais e não tiver com equilíbrio muito bom. Então, vai tranquilo, vai sentindo. Se equilibra lá na perna esquerda, tira a direita do chão, observa, fica aqui um tempo, um ponto, mira lá num ponto imóvel à sua frente. Pode ficar aqui, você está em Shiva dançarina. E se você quiser, você vai indo aos poucos. Importante que você não coloque o tronco tão para frente, mas mais a perna que vai para trás, tá bem? Então, os que estão aí permaneçam. Retornamos devagar e vamos fazer para o outro lado. Então, o truque do equilíbrio do lado direito. A perna esquerda sai do chão. Seguramos o nosso pé esquerdo. Se você precisar parar aqui, fique à vontade. Mão direita lá na frente. E vamos aos poucos distanciando o pé esquerdo. Retornamos. Essa é uma postura de equilíbrio bem desafiadora, mas ela é muito interessante, porque ela traz essa deidade hindu, que é Shiva, que tem uma de suas representações como um dançarino. Isso seria, pessoal, uma representação de um passo que ele faz na sua dança. Então, eu acho interessante também a gente aprender essas variações. E agora sentimos novamente, brevemente, os efeitos da prática. E vamos entrando em Uttanasana, a grande extensão, levando o nosso corpo todo lá para frente, começando pelo quadril. E, enfim, as costas relaxam. Relaxe seus joelhos, permita que eles flexionem. E você deixa sua cabeça e seus braços pendendo. E daqui, vamos entrar em Malasana, na postura do sapo. Pessoal, para entrar em Malasana daqui, nós vamos dobrar nossos joelhos e quase sentar no chão. Vou virar a câmera para que vocês me vejam um pouquinho melhor. Então, estamos em Uttanasana, certo? Nossos joelhos estão flexionados, flexionamos ainda mais para quase sentarmos no chão, mas não encostamos os glúteos no chão, tá vendo? Os pés ficam levemente apontados para fora. E aqui nós unimos nossas mãos em frente ao peito. Os nossos cotovelos tocam os joelhos. E eles ajudam a empurrar os joelhos para fora e mantemos o nosso peito aberto. O que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas têm um encurtamento aqui atrás, no calcanhar, e precisa ficar assim, na ponta dos pés. Se for o seu caso, não tem problema, ok? Mas se você conseguir, você encosta o pé inteiro. Outra coisa que acontece muito aqui em Malásia, eu vejo muito,
o praticante, ao invés de ficar com o peito aberto, ele se fechar lá na frente. Pessoal, isso aqui é prejudicial. A gente tem que conseguir abrir o nosso peito. Tudo bem se você não conseguir super apoiar e super empurrar aqui os seus joelhos. Não tem problema. O importante é que você mantenha a sua postura bem aberta. E se você estiver muito desequilibrado, pode sim sentar um pouquinho no chão ou até mesmo apoiar as mãos. E daqui sentamos no chão, cruzamos as pernas para sentir um pouquinho tudo que nós fizemos até agora. Traga a atenção para o seu corpo. Observe primeiro a parte mais externa do seu corpo. Veja se existe algum desconforto e, se houver algum, entenda o que é ele. Preste atenção também na parte mais interna do seu corpo. Analise bem. Depois de fazer esta análise, nós vamos entrar em Dandasana, a postura do bastão. Então, estendemos ambas as pernas e podemos deixá-las um pouquinho separadas, não muito, porque ajuda um pouquinho a ficar com a coluna ereta. E vocês podem ficar à vontade também para flexionar os joelhos, caso isso facilite manter a coluna ereta. Pode também puxar os glúteos um pouquinho para trás, assim os isquios vão tocar bem melhor o chão. E seguramos nos joelhos. Faremos daqui de Dandasana, na postura do bastão, Paschimottanasana. Como vamos fazer? Hoje vamos fazer direto daqui. Então, começamos levando o nosso tronco à frente, sem flexionar as costas. Quando chegarmos no limite, flexionamos as costas e tentamos buscar os pés. Caso não seja possível, você pode segurar nas pernas e também pode dobrar, flexionar um pouco os seus joelhos. Quando chegar no seu limite, você vai relaxar a cabeça. E aqui ficamos. Quem ainda está comigo, retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Cruzamos as nossas pernas novamente. E sentimos os efeitos. Paschimottanasana é uma postura que traz efeitos muito, como é que eu posso explicar? Eles não é que eles doem, mas eles são potentes e eles são fáceis de perceber. Existem posturas que trazem efeitos um pouco mais sutis. Eu sinto que Paschimottanasana, ela traz esse efeito, né? Porque ela é essa extensão da parte posterior das pernas. Então, é fácil de sentir este alongamento nos músculos posteriores de pernas. E é muito positivo, pessoal. Normalmente, principalmente no Ocidente, as pessoas possuem muitos encurtamentos na região posterior.
Por quê? Geralmente porque a gente perdeu alguns costumes que tínhamos antes e que muitas vezes os orientais ainda têm, como sentar no chão. Então, algumas coisas acabam se encurtando aos poucos. A nossa postura, por exemplo, na frente do computador o dia inteiro também vai auxiliar nesses encurtamentos. E Paschimottanasana é uma postura que escancara muito, muito, se você está com encurtamento. Muito, fica muito óbvio que você está encurtado. E aí é muito legal, mas para algumas pessoas pode parecer muito chato. Caso você tenha muita dificuldade com a pinça, com Paschimottanasana, isso só está dizendo para você que você precisa praticar mais este asana. Eu tinha bastante dificuldade com esse asana, bastante. Fiquei um tempo parada e não conseguia segurar no pé mais. Eu sempre conseguia, aí de repente eu não conseguia mais. Eu falei, putz, ai, nossa, tá doendo, ai, o alongamento. Não é dor de lesão, dor de alongamento. Eu já expliquei para vocês a diferença. E, nossa, puxa muito, ai, o que eu faço? Ok, já entendi. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ir mais vezes, eu tenho que ficar mais tempo. Porque só assim a gente vai conseguir ir melhorando esses encurtamentos, tá bom? Muitas vezes isso é reversível. Óbvio que existem questões aí que não são médicas, e é diferente. Tá certo? Aproveitamos que estamos aqui sentadas com as pernas cruzadas, porque nós vamos entrar em Yoga Mudra. Então, se você faz a postura de lótus, faça. Lembrando, pessoal, que na postura de lótus, a gente tem que ficar confortável. Às vezes a gente busca essa postura e aí quando finalmente consegue fazer, dói. E aí ela não é assim super extremamente importante, porque existem maneiras de ajustar outras posturas para que elas sirvam, né, este mesmo propósito, tá bom? Então, se você, nossa, não consigo, mas aí vai, alonga, 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 com o tempo, não sei o que, tentando, aí consegue fazer. Nossa, consegui fazer, mas nossa, como é que o meu joelho dói, meu Deus do céu, que eu vou. Não faço, não tem necessidade, tá bom? Se você não consegue fazer a lótus, você vai ficar com as pernas cruzadas, vai pegar as suas mãos fechadinhas, assim, e vai colocar os seus punhos aqui, onde encostam os meus pés. Então, é bem coladinho aqui nessa ligação com a virilha, certo? E se você coloca as mãos para fora, se você gira as mãos para fora, elas vão ficar exatamente em cima dos ossinhos que a gente tem aqui, certo? Só para vocês entenderem essa medida. Então, se você não faz lótus, você vai fazer isso com os seus punhos, porque é onde encostam os meus calcanhares aqui em mim. E nós vamos levar a nossa testa em direção ao chão. Se você não consegue encostar no chão, não tem problema. Você pode botar almofadas ou então relaxar aí onde você chega. Retornamos devagar. E sente um pouquinho. Enquanto a gente vai sentindo, eu vou explicando o porquê dessas mãos, tá bom? Que seriam os equivalentes aqui aos meus calcanhares. Pessoal, a gente tem essa prática porque Yoga Mudra, quando a gente faz em lótus ou quando coloca as mãos assim, é muito bom para a digestão, é muito bom para o nosso sistema digestório, tá bom? Essa pressão que a gente faz aqui na barriga, bem no abdômen, baixo do abdômen, ela é muito, muito, muito positiva, tá bem? Óbvio, caso você esteja com algum problema nesse trato, caso esteja com, enfim, alguma questão médica séria, tome cuidado, né? A gente não quer que nada piore. E daqui, quem entra em Lotus pode descruzar, porque nós faremos
Brahma Mudra. Eu já contei para vocês a historinha de Brahma Mudra, o símbolo de Brahma. E nós faremos com as dristes, com o foco do olhar. Às vezes, pessoal, quando a gente não está acostumado a usar as dristes, às vezes dói focar o olhar em algum lugar, mas isso é uma questão de fato de fraqueza muscular. A gente está com este músculo fraco, assim como às vezes dói levantar alguma coisa muito pesada, certo? Então vamos começar olhando lá para o lado direito. Apenas a cabeça vai para o lado direito, sem levar o tronco. Chegue no seu limite. E aí, levamos o nosso olhar completamente para o lado direito inferior, de ambos os olhos, como quem quer enxergar atrás das costas. Retornamos, pode fechar os olhos. E agora, a cabeça olha lá para o lado esquerdo. E vamos levar o nosso olhar também lá para o lado esquerdo, na parte inferior, tentando olhar lá atrás das costas. Feche os olhos e retorne ao centro. A cabeça vai lá para cima, queixo aponta lá no teto. E nós olhamos na ponta do nariz. Feche os olhos e retorne ao centro. O queixo vai lá no peito. E olhamos entre as sobrancelhas. Feche os olhos, cabeça retorna ao centro. Observe o seu corpo. Cuidado para não tensionar a face. Então, nós vamos ficar deitadas de bruços. Vá se colocando nessa postura no seu tempo. De bruços, descanse a sua cabeça nas mãos. E aqui nós faremos Dhanurasana, o arco, ou então Ardha Dhanurasana, o meio arco. Avalie até onde você vai. As pernas estão unidas e estendidas lá atrás. Colocamos o queixo ou a testa no chão. E aí vamos flexionar primeiro o joelho direito, trazendo o pé direito próximo ao glúteo. A mão direita segura preferencialmente no pé direito, mas caso não seja possível, você segura no tornozelo. E se você não consegue segurar, tudo bem também. Faça a intenção de segurar. Repetimos o mesmo processo lá do lado esquerdo. Se você for parar aqui, tá tudo bem. Tente trazer os seus pés cada vez mais próximos dos glúteos. Tudo bem se o seu pé não encosta no seu glúteo, ok? Caso você vá seguir comigo para Dhanurasana, nós vamos tirar a cabeça do chão e afastar os pés dos glúteos.
Os pés puxam os braços e não o contrário. Retornamos devagar, descansamos a cabeça. Sinta o seu corpo depois de fazer uma postura mais exigente. Faremos agora então Salamba Bhujangasana, a postura da esfinge, pessoal. Vocês sabem como é que é. As pernas estão unidas e estendidas lá atrás. E nós levamos os antebraços no chão, estendendo os braços. Os nossos cotovelos ficam mais ou menos na mesma linha do ombro. Avalie o quanto você consegue. As mãos podem ficar no chão. E nós olhamos para frente. Você vai sentir a sua coluna afundando lá para baixo. Essa aqui é a postura da esfinge, por motivos óbvios. Afunde bem a coluna. Sinta bem a pubis no chão. Então, retornamos lá para o chão. Aos poucos, vamos nos virando para deitar de barriga para cima. Não vamos ficar com as pernas estendidas ainda. Deixamos os joelhos flexionados e apontando para o alto e as plantas dos pés no chão. Sinta um pouco a sua lombar em contato com o chão. Faremos uma postura abdominal bem intensa, mas que também possui cramas, então, por favor, atente-se aos seus limites e escolha onde vai parar. Naukasana, o barco. As nossas mãos estão nas nossas pernas e elas sobem em direção aos joelhos. A cabeça sai do chão, o queixo vem próximo do peito. Se você acha que aqui é o suficiente, se você não vai além disso, fique aqui. Caso queira continuar comigo, vamos entrar em Naukasana, estendendo as pernas 45 graus. Se você tem muita dificuldade, tudo bem, você pode segurar aqui nas pernas. Mas o ideal é que não segure. Retornamos devagar. Sinta um pouquinho o seu corpo aqui no chão. Naukasana é uma postura que exige um core fortalecido. Se você não tem um core fortalecido, faça Naukasana mais vezes. Mas aí, ao invés de você ficar muito tempo, você fica um pouquinho menos. E vai aumentando o tempo de permanência aos poucos. Ok? Daqui faremos a nossa invertida do dia, que será uma invertida leve. Setubandha Sarvangasana, meia ponte ou ponte amarrada? Então, vocês já sabem, né, pessoal? Todas as contraindicações de quaisquer invertidas. Então, problemas cardíacos, comeu, cervical, problemas da coluna, atenção. Caso você esteja apto para fazer esta invertida, lembrando que ela é uma invertida bem suave, você vai apoiar as suas mãos no chão, os braços ao longo do corpo. Faremos força com quadríceps e com glúteos.
para tirar o quadril do chão, levar ele lá para cima. Caso você queira juntar as suas mãos lá embaixo do corpo, fique à vontade. Retorne quando achar necessário. Retornamos devagar, levando vértebra por vértebra lá no chão. E sentimos o efeito no corpo. Faremos então Pavana Muktasana, fazendo primeiro ambas as pernas em direção ao peito e abraçamos lá pela frente do joelho, trazendo as pernas com certo vigor para mais perto do peito. Cuidado para não enrolar os ombros lá em cima, não. Deixe eles relaxados. Lembre-se, relaxamento do esforço. O que é muito legal aqui em Pavana Muktasana é que se você consegue encostar as coxas lá no abdômen, você vai conseguir sentir a sua respiração lá nas coxas. Porque o abdômen vai empurrar levemente. Para completar esse asana, vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, encostando o queixo no peito. Nós retornamos primeiro a cabeça e depois as pernas. E vamos já escorregando nossas pernas lá para baixo, deixando elas estendidas, separadas, mais ou menos aí na largura do seu tapetinho. Deixe que seus pés caiam para o lado, relaxados. Os braços estão ao longo do corpo, palmas das mãos viradas para cima. Abra um espaço aí nas axilas. Entramos em Shavasana para fazer o nosso relaxamento. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de adaptação. Em qualquer momento, inclusive, pessoal. Se você não consegue relaxar em Shavasana, entre em alguma outra postura que você consegue relaxar. Feche seus olhos e preste atenção em si. Primeiro, perceba a parte mais externa do seu corpo. Observe, analise, nomeie o que você sente. Observe também a parte mais interna do seu corpo. Lembrando que a respiração está nesta parte mais interna.
E depois de mapear aqui o que você sente, vamos relaxar ainda mais. Permitir que o corpo entregue completamente o seu peso ao chão. Então, sentimos que o relaxamento parte do meio do corpo, um pouco acima do umbigo. A cada inspiração, esse relaxamento se espalha pelo seu corpo. E a cada expiração, o seu corpo relaxa mais no chão. Todo o corpo é atingido por essa onda de relaxamento. Desde a pontinha dos dedos dos pés até o couro cabeludo. Aos poucos, vá habitando respirações mais profundas. Comece a movimentar o corpo. Faça os movimentos que ele te pede. Fique à vontade para espreguiçar, bocejar. E vamos nos colocando sentadas com as pernas cruzadas. Lá no comecinho da aula, a gente conversou sobre o Pranayama Brahmari e nós vamos praticar ele agora. Antes de começar os ciclos, né, de Brahmari, eu vou explicar para vocês novamente. Peço que vocês prestem atenção, porque como é um pranayama que nós fazemos com os olhos fechados, ouvidos fechados, então não tem como a gente fazer exatamente junto. Para inspirar, nós puxamos o ar pela boca, como se estivéssemos tomando um suco num canudinho. E aí, para expirar, nós fechamos a nossa boca e soltamos um som de M bem anasalado e bem alto, um som bem de cabeça. Quando eu digo alto, não é de volume, tá bem?
Como se fosse uma abelha. O tempo do som é o tempo da sua respiração. Não fique prolongando o som. Assim que a respiração terminar, o som acaba. Tá certo? E para complementar, nós usamos as mãos. Os dedões fecham os ouvidos, os indicadores fecham os olhos, os anelares fecham as narinas no momento da inspiração e os dedos mínimos fecham a boca no momento da expiração. Tá certo? Nós vamos fazer, deixa eu olhar o horário direitinho, 7 respirações no pranayama de Brahmari. Lembrando, pessoal, que normalmente quando a gente trabalha com respirações, exercícios respiratórios, o tempo de expiração costuma ser o dobro do tempo de inspiração, ok? Caso sintam-se à vontade para, vocês podem fazer também uma pausa respiratória com Baka antes de expirar. Por que eu estou dizendo caso sintam-se prontos para isso? Porque esse é um pranayama que exige um pouco, ele é assim, fácil de fazer tecnicamente, mas ele exige um pouco mais, né? Então, caso você esteja tranquilo com fazer com Baka, pausa respiratória, você pode fazer. E aí fique à vontade para fazer no tempo da inspiração. E caso consiga, faça no tempo da respiração. Tá bem? Vamos fazer 7, cada um por si, começando agora.
Tá bom, vou fazer esse tempo até encerrar 7 respirações. Observe como sente. Encerraremos a nossa prática com uma meditação no mantra Om. A gente vai repetir esse Bidya Mantra Om 10 vezes, cada um no seu tempo. Fiquem à vontade para cada um começar no seu tempo também. Serão 10 repetições, então fiquem à vontade para contar na mão, aquela contagem que eu ensinei para vocês. Ou então para contar os dedos mesmo, não tem problema. Eu vou afastar um pouquinho o meu microfone para não influenciar na meditação de vocês. Lembrando que a meditação é um ciclo, vocês já sabem. A nossa âncora agora é o mantra Om. Caso você esteja muito focado, já tenha muita prática de meditação, você pode recitar esses 10 Oms apenas mentalmente, tá bem? Caso você não tenha muita prática da meditação, faça isso em voz alta. Para o seu tempo, são 10 Oms.
Vocês vão fazendo a meditação, cada um no tempo de vocês. Caso sintam vontade de meditar mais, fiquem à vontade, é uma ótima prática. A gente meditou bem pouquinho aqui, mas caso queiram, fiquem à vontade para meditar por mais tempo. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido coisas novas. Eu acho muito interessante pensar que, por mais que a gente repita alguns asanas, alguns pranayamas, a aula nunca é a mesma. Nunca a forma que a gente faz um asana é igual a que a gente já fez, nunca o pranayama será igual, nunca a meditação será igual. Então eu acho interessante pensar que a cada aula é uma aula nova, cada prática que você fizer é uma prática nova. Bom final de semana, até semana que vem. Lembrando que semana que vem também tem feriado, mas será apenas na quinta-feira. Então é isso, pessoal. Até segunda-feira. Ótimo final de semana para vocês.